Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. 25 vezes campeão de fisiculturismo e há mais de 35 anos ele treina atletas e não atletas. Na verdade a gente tá aqui hoje batendo um papo, né? Eu, Maurício, novamente. E eu não contei pra você, Maurício, mas eu chamei o nome desse episódio, né, que tá só nós dois aqui, de Maurício Responde. Onde bacana. Você responde umas perguntas aqui e reage a algumas coisas que a gente coloca aqui na televisão, aqui na tela, pro Maurício reagir. Perfeito. E antes de mais nada, queria pedir pra você clicar no gostei aí pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Maurício, mais uma vez a gente aqui. Perfeito. E hoje eu queria começar falando com você, Maurício, da polêmica da semana aí, que é o assunto do personal trainer sem o CREF. Perfeito. Isso daí repercutiu bastante, Sim, né, claro. na mídia. Claro. E qual que é a sua opinião? Vamos ver o vídeo primeiro? Claro. Ô Gustavo, coloca naquele primeiro do Jason aí, ó. Isso. O Jason é o criador aí de conteúdo no YouTube, ô Maurício. E daí ele vai dar o canal dele. É do outro rapaz lá. Isso. Não tem problema, a gente corta essa parte aí, ou não corta, né? Porque assim, o negócio ao vivo é melhor. Ao vivo gravado, né? Isso. Competir, você escolheria Rani Rambo, desconhecido como o melhor treinador de fisiculturistas do mundo, mas que não tem formação alguma na área, ou um professor pós-doc que nunca preparou alguém? Se você fosse ter um filho, você preferiria uma parteira ou uma obstetra? Se você está doente, você iria a um curandeiro ou a um médico? Bom, existem formas de argumentar para todos os sentidos e cada um deve tomar a sua decisão como melhor entender, cara. Mas quando se trata de mercado de trabalho, para mim, é muito simples. Eu sempre sou a favor da redução da barreira de entrada. Então, se existe qualquer maneira de facilitar, democratizar, né, o acesso a uma profissão, seja através de um curso técnico, tecnólogo no caso, um curso profissionalizante, eu sempre serei a favor disso. Ao meu ver, o que está escrito em um papel, um certificado, vale muito, muito menos do que a pessoa de fato sabe. Mas como ela pode comprovar aquilo? Bom, isso é um tanto quanto óbvio, na verdade. Quando você vai escolher um profissional para cuidar de você, você pede as formações, o currículo, as notas dele, ou você pede indicações, exemplos de outros clientes, outros casos bem-sucedidos. Isso é óbvio, isso a gente faz no dia a dia o tempo inteiro. Mas por que na hora que aperta o teu calo, você vai e é contra? Então, meu amigo, se você acredita que vai te ameaçar um curso profissionalizante de 1 ano na educação física, porque supostamente não dá tempo de preparar um profissional, lembre-se, os 4 anos do curso de educação física também não dá tempo, uma vez que são muito menos matérias de cada uma das áreas, né? Você sabe muito bem disso. 1 ano concentrado em uma única área, você tem mais horas estudando aquela área específica do que nos 4 da educação física. Ah não, Jason, você deveria então se pós-graduar, se especializar depois, tal qual acontece na medicina. Bom, isso seria uma saída que iria reduzir ainda mais a acessibilidade dessa profissão. É isso que você quer? Você quer ser um elitista completo. Apenas quem pode pagar, né, ou passar em uma universidade federal e dependendo aí de vagas e assim por diante, pode ter acesso a uma profissão. É isso mesmo, que a pessoa saiba exatamente o que ela está fazendo? Você acredita que o Zagallo, que é basicamente um maior campeão aí de Copas, o cara mais absurdo, que não tem formação nenhuma na área, era incapaz por causa disso? Complicado, né, cara? Jason, eu não sei a formação dele, Maurício, mas ele é um criador há muito tempo já de vídeos no YouTube da área de fisiculturismo, maromba, né, enfim. Da opinião dele, é exatamente o que ele falou. Concordo plenamente com tudo que ele fala, né? Porém, o que eu quero alertar é o seguinte: hoje a realidade tá? Ao que eu penso que pode ser, torçamos para que melhore. Mas hoje para mim, praticar atividade física
ensinar aqui no Brasil, eu preciso do CREF. Eu preciso de educação física. Do contrário, nós vamos ter problemas. E a mesma coisa, por exemplo, na nutrição. Eu preciso do CRN para trabalhar em paz. Qualquer outra área segue assim no Brasil. Ah, mas seria legal fazer um outro caminho que capacitasse ainda mais e a pessoa pudesse fazer isso? Sim, seria ótimo. Até porque capacitação é uma coisa. Eu posso fazer faculdade e não ser capacitado. Eu posso fazer uma pós-graduação e não ser capacitado. Eu posso fazer esse curso de especialização toda e não ser capacitado. E uma pessoa que empiricamente trabalhou a vida inteira ser mais capacitada. Vamos comparar, Célio, com dirigir carro. Eu posso pegar uma pessoa que dirigiu o carro a vida inteira muito bem, mas ele não tem carteira de habilitação. Ah, mas a carteira de habilitação não prepara uma pessoa, ou é mal feita. Tem que pagar, quem pagar faz, ok? Mas se eu for pego andando, sabendo andar, eu sou autuado. E se eu não sei andar, mas eu tenho a carta, eu não sou autuado, eu posso dirigir. Então a questão aqui é, eu posso ou não posso hoje? Não, não posso. Eu tenho que fazer faculdade de educação física, tenho que fazer o CRN e tenho que me especializar ao máximo para me diferenciar no campo esportivo. Agora, eu preciso fazer isso? Eu consigo ser capaz de outra maneira? Sim, eu consigo. A gente vê os exemplos que ele deu aí. Pessoas que são muito mais capacitadas, mas que aqui no Brasil, se ele for dar aula dentro de uma academia, ele não pode. O CREF vai lá e barra. E até eu provar que eu sou capaz ou que não sou capaz, eu nem vou ser avaliado. Eu vou ser avaliado se eu posso ou se eu não posso. Então, torçamos para que isso aconteça, para que as pessoas possam realmente ser ainda mais capacitadas e também legalizadas. Hoje, eu só sou legalizado com CREF e CRN. E sou capacitado de N formas. Esse método vai capacitar um pouco mais, eu posso fazer as duas coisas, ou só uma, posso capacitar ao máximo. Mas se eu não estiver legalizado, de nada adianta aqui no Brasil. Sim. Você acha que isso vai vingar, vai acabar? Eu acredito que não, porque seria uma grande ameaça para as outras profissões também. Então, todos os outros CREFs, CRMs e tudo mais vão se incomodar, porque seria uma quebra de algo que já vem aí de gerações, já muito estruturado, lutou muito para chegar aqui, para eles permitirem que isso aconteça. Então, teria que ser uma briga direta contra a CONFEF, contra a CREF para se conseguir isso. Sim. Por mais que as pessoas achem certo, não vai adiantar um volume de pessoas achando certo, como eu acho. Sim. Que a capacitação é que manda. Mas aqui no Brasil, sem a legalização, eu não posso. Então vai ficar muito difícil quebrar todo esse ministério que já tá instalado. Mas torço para que eles consigam. Entendi. Queria botar um outro cenário até sobre isso. Ô, Gustavo, coloca o vídeo aí do personal vídeo. É o segundo vídeo embaixo desse aí. Física para ser personal. E agora no Brasil eles vão fazer um curso de 1 ano para personal trainer. Você poder ser professor de musculação, curso profissionalizante de 1 ano. Eu já me inscrevi, já coloquei com certeza. Não quero dar aula, eu não quero ser personal, mas para poder gravar um vídeo com um atleta meu e ter autoridade para falar de treino, dar dica de treino. Hoje em dia ninguém fala, mas fica aquela, não é personal. Eu mesmo fico, não sou personal. Se tiver alguém que é personal, eu deixo o cara falar para não estar me metendo na área de outra pessoa, né? Mas fazendo esse curso aí eu vou ter autoridade. Para mim vai ser esse único intuito. Mais ou menos copiando, né, a ideia que tem lá fora, que é esse curso de personal. Conheço várias pessoas que fizeram, até porque em qualquer área que você se forma, se formou em nutrição, seja lá o que for, você tem que se especializar. No Brasil, hoje em dia, você se forma na faculdade de nutrição, você não sai um nutricionista. Nutrição esportiva, se você quer trabalhar na área, você vai ter que se especializar. Vai sair da faculdade sabendo muito pouco. Mas a grande questão é, a faculdade de educação física não vai ficar de lado, por quê? Porque tem pessoas que querem atuar em outras áreas. A pessoa que quer dar aula de dança, quer ser um treinador de futebol, seja lá o que for, que inclusive futebol já existe. Tem curso profissionalizante da CBF pro cara ser técnico. Vai ser mais ou menos essa mesma coisa. Agora... Não, acho que é praticamente o mesmo assunto. Eu posso dar um exemplo meu, claro, né? Pessoal meu. Eu estudo nutrição desde que eu comecei a praticar musculação. Qual é o objetivo do meu estudo? Mudar a forma física. Eu não fui estudar nutrição para aprender como funciona o intestino, como é que funciona o microbiótico, mas sim como que eu ganho músculo ao máximo e perco gordura ao máximo. 40 anos, há 35 anos, eu trabalho pelo fisiculturismo, preparando atletas a nível de competição. Aonde eu vou procurar essa informação? Numa faculdade de nutrição? Não. Eu vou procurar em pessoas que sabem sobre alimento? Não, eu vou procurar com fisiculturistas. Então eu sou capacitado e mostro isso a preparar atletas ergogenizados ou não para chegar a resultado extremo e competirem.
extremamente definidos, desidratados e volumosos. Agora, é legalizado isso? Não é legalizado. Se alguém me denunciar, eu vou ter problemas. Então, hoje, acho que as pessoas entendem que o meu trabalho é pelo fisiculturismo, que eu não invado a nutrição, mas também, se eu quero continuar em paz trabalhando, eu preciso fazer nutrição hoje no Brasil, ponto. Se eu precisaria ou não, se eles criarem algum método que não precise, ótimo. Mas a realidade é que não, eu preciso fazer nutrição, enfim. O que acontece muito ali também, Celião, a gente está comparando aí atleta. O atleta, ele pode ensinar, não tem problema nenhum. O que ele faz, o que ele come, o que ele treina, toda a performance dele, o dia a dia dele, ele pode fazer isso. E as pessoas podem seguir ele ou não. O que ele não pode ensinar a fazer isso. O coach dele é a pessoa que treina e ensina ele. Ele vai trazer esse conhecimento com muita capacitação do fisiculturismo. Mas ele não é legalizado para isso se ele não tiver o CREF. Ou não tiver o CRN. Então ele está fazendo tranquilamente. Se houver alguma denúncia, ele vai ter problemas. O que eles querem que aconteça? Que não tenha essa denúncia. Que as pessoas entendam que ele é capacitado a fazer isso e que por isso ele pode fazer. Ele não é nutricionista, ele não é educador físico, mas ele é um coach que prepara atletas e mostra resultados. Então, poderia se legalizar. Porém, a gente torce para que isso aconteça, mas hoje não acontece. Sim. Hoje, se denunciar o trabalho, ele vai ter problemas. Ele traz a questão aí de gravar vídeo, né? O que aconteceu, na minha opinião, né, com o fisiculturismo no Brasil nos últimos anos? Tem um nome muito forte que trouxe esse cenário ficar gigantesco, que é o Renato Cariani, Júlio Balestrin, né? Esses nomes fizeram o fisiculturismo explodir no país, né? Claro. Com conteúdo online de vídeos no YouTube especificamente, agora Instagram, enfim. E ele fala aí, que eu acho que vai... muita gente que cria conteúdo na internet que não é formado, quer isso, né? Quer que tenha essa especialização aí, em um ano, né? Clássicos, vamos dizer, máximos aí no Brasil, né? Então, a gente vê o Júlio Balestrin, que especialmente ele é um atleta, né? Sim. O Cariani, que é a inteligência do fisiculturismo, né? Claro. E o Paulo Musi, que é a ciência teórica, prática, né? O trio ali, né? Médico, né? Então, todos eles, se forem montar treino, dietas, prescrever, eles vão ser melhores que muitos outros. Claro. São capacitadíssimos e até ensinam outros. Agora, é legal o que eles fazem? Aqui no Brasil, não. Então as pessoas permitem porque falam, é interessante eles falarem isso. Mas se alguém resolver criticar ou processar e tudo mais, eles vão ter problemas. Se o Paulo Musi hoje montar uma dieta, assinar o nome dele, vender essa dieta, ensinar essa dieta, se o Conselho Regional de Nutrição quiser causar problemas, ele consegue. Até, por exemplo, Célio, um assunto um pouco além disso, um médico hoje no Brasil, agora no Brasil, ele até podia, um tempo atrás, montar ciclos de anabolizante para atletas. Eu sou médico, entendo de medicina, eu passo farmacologia e digo medicamente eu posso passar. Há pouco tempo atrás, o CRM foi mais pesado e falou, não, reposição hormonal vocês estudam, tem campo de prova para isso, vocês se especializam e vocês têm todo o embasamento científico para passar. Ciclos para atletas com nível suprafisiológico, para resultados extremos, vocês não têm permissão para fazer. E estão discutindo a mesma coisa. Mas por que eu não posso? Por que eu posso e tal? Não sei. O CRM decidiu que não pode e pronto. Então não adianta eu querer ir ao contrário e debater, eu vou ter problemas. Então, para eu não ter problemas hoje, o médico não pode mais passar ciclos, porque ele vai ter problemas. O Paulo Musi não pode montar dieta, não pode prescrever um treinamento, não pode fazer uma série, vender, cobrar por isso, ser como um profissional de educação física se ele não é. Assim como o Cariani não pode passar medicamento como o Paulo Musi passaria. Então, como eles trabalham hoje? O Paulo Musi trabalha com farmacologia. Ele tem um nutricionista dele e ele indica treinamento a partir do Júlio Balestrin, que conhece na prática o exercício, a nutrição eles têm ali, e o Cariani é a inteligência disso tudo. Repetindo, se o Cariani montar um treinamento, montar uma dieta, ou algum deles fizer isto, né, o Paulo Musi, por maior que seja, e o Cariani, eles vão ter problema com o CRN, com o CRM,
e o Paulo Musi, por exemplo, se ele montar um ciclo de anabolizante para um atleta, ele vai ter problemas com o CRM. Então, capacitação é uma coisa, legalidade para fazer é outra. Então, eles podem não ser legalizados para fazer muitas coisas, eles podem ter problemas se alguém denunciar, o CREF não vai em cima, o CRNAM não vai em cima se não tiver uma denúncia. Então, eles estão sujeitos a isso. Né? Porém, ninguém faz isso por quê? Porque não vale a pena. O conhecimento que eles passam para a gente está formando N profissionais, inclusive que tem o CREF e o CRN. Sim. Vai dar muito ainda o que falar isso daí, né, mano? Vai. A gente espera que no tempo, né, tudo aconteça. Precisa de uma equipe de pessoas bem instruídas e tudo mais, que lutem para que possa acontecer isso. Olha, eu comprovo que eu sou capacitado, então eu passo a ser legalizado. É assim que é feito nos Estados Unidos. Então lá não é só também, eu entro e começo a montar treino de dieta. Não, eu tenho que comprovar que eu sou capacitado. Existem cursos de especialização e de comprovação. A pessoa comprova que ela é capacitada para aquilo, ela recebe a legalidade, que nos Estados Unidos é uma, e aqui no Brasil a gente espera que seja igual. Né? Hoje ainda não é, então hoje cuidado. Daqui a um tempo esperamos que isso possa acontecer igual é nos Estados Unidos. Sim. Falando em ciclo, Maurício, você falou aí ciclo e reposição hormonal. Especificamente de reposição hormonal, vou aproveitar o gancho. Qual que é a sua opinião sobre a reposição hormonal? O que você... Perfeito. Bom, são coisas totalmente distantes uma da outra. Claro, tá? claro. Então a gente tem que imaginar que... especificamente de reposição. Sim. Né? Então a gente tem que imaginar que nós, homens, já produzimos testosterona todo dia. Sim. Muitas vezes mais do que uma pessoa, às vezes, fazendo um ciclo, comprando na farmácia alguma coisa, e tem outro lá que nem está fazendo isso. E todo dia ele produz garantidamente, e mais, né? Então, quando a gente fala em repor, o próprio nome está dizendo, repor. Não é suplementar, não é ergogenizar, é outra história. Então, quando a gente fala em atleta competidor, é outra conversa, sério. Um atleta competidor não vai fazer reposição hormonal, ele vai fazer uma suplementação com ergogênicos e vai procurar pessoas capacitadas que vêm desde a época antes de Arnold, na época de Hitler para frente. Sim. Ele foi aprendendo, ele foi ministrando isso. Químicos, farmacêuticos, tal, vão ajudar isso, não legalmente, mas de maneira capacitada para montar um ciclo para um atleta que vai competir. É outra dimensão, é outra conversa, é outro papo, é outra esfera. O adolescente que está com problema de crescimento, o médico indica para ele algum esteroide, alguma coisa? Tem isso, né? Não, isso entra em reposição ou não tem nada a ver? Pelo contrário. Então, Célio, vamos deixar de lado o atleta competidor. Outra dimensão de conversa. Vamos falar aqui de uma pessoa normal que quer qualidade de vida, quer saúde e quer performance extrema, que é o assunto nosso aqui o tempo todo. Sim. Ela estando com o treinamento em dia, com a alimentação em dia, com os hormônios em dia, ela é só esperar que ela vai ter o rendimento máximo que a genética dela permite. É isso que a gente vai estar ensinando o tempo todo. Tá, mas eu cheguei num nível em que a minha testosterona está incompatível. Ela não me permite mais treinar tão intenso e nem recuperar da maneira que eu preciso. Eu vou procurar um médico especialista em reposição hormonal que vai individualizar. Então não é o que não é o que todos devem fazer. Sim, é o que você deve ou não fazer, é o que eu devo ou não fazer. É individual. Então eu posso pegar uma pessoa com N problemas. Eu, por exemplo, usei anabolizante minha vida inteira, dos 15 aos 40 anos, parei bruscamente dos 40 até hoje, 56, 57 anos. O meu caso é totalmente diferente de uma outra pessoa que não usou. Sim. E é totalmente diferente de uma pessoa que tem hipogonadismo. E é totalmente diferente de outro que tem outra qualidade de vida. Então, em geral, o que se faz, tá? Estou falando agora como se fosse um médico. O médico vai arrumar todo o organismo primeiro, ele vai arrumar toda a fisiologia do organismo da pessoa, que é o que estão fazendo comigo. Se a partir disso a minha testosterona reagir e estiver tudo bem, por que eu vou repor? Eu não vou começar pelo fim. Eu não começo repondo hormônio, eu começo arrumando meu organismo. Poxa, arrumei o meu organismo. Agora eu treino, me alimento e meu hormônio tá o suficiente que eu preciso. Por que repor? Ah, porque é legal, porque dá resultado? Lógico que dá resultado. Mas a reposição não tem idade, né? Não, porque é individual. Sim. Eu posso te dizer que a partir A partir dos 40, 50, eu tenho que monitorar mais. Sim, sim. Eu conheço pessoas que envelheceram com 100 e poucos anos de idade com a testosterona em dia.
E tem pessoas que com 40 já estavam falhando. Então o médico vai olhar individualmente, é você, é uma pessoa, e vai ver se vale a pena entrar com reposição hormonal ou não. Por que se vale a pena? Porque a partir do momento que eu entrei, eu vou ter os benefícios, ninguém nunca questionou os benefícios. Não, mas melhora isso, melhora aquilo, por que não usa tal? Mas ninguém questionou os resultados. Por exemplo, Celião, você já ouviu alguém falar, pô, eu não vou tomar anabolizante porque não tem nada a ver, não cresce nada. Lógico que cresce. Eu não vou fazer reposição hormonal porque nada a ver, cara. Eu vou continuar. Não, vai ficar muito melhor. A questão é, qual é o preço que eu pago? Como que meu organismo vai reagir a um hormônio estranho administrando meu corpo? É a hora melhor? Qual é o modo melhor? É o médico e a pessoa. Então, eu entro no momento em que eu sei que meu corpo não tem mais jeito, ele não produz mais. Eu já tentei todos os meios e aí eu reponho. A partir do momento que eu repus, meu corpo descansa nisso, eu vou ter que repor a vida inteira. Então, o hormônio que eu poderia estar fazendo, meu corpo produzir todo dia, treinamento, alimentação saudável, com outras farmacologias que permitir que o meu corpo trabalhe bem e tenha um hormônio suficiente até a minha morte, eu já vou, antes de arrumar tudo isso, antes de ver como está, já pôr porque me faz bem, porque me sinto bem. Faz bem, se sente bem, só que agora vai ter que tomar a vida inteira para poder continuar se sentindo bem. Eu vejo propagandas, Celião, eu faço suplementação de testosterona porque eu fico super homem, porque eu fico super legal e tal. Mas, cara, você vai ter que tomar esse mês, o mês que vem, o ano que vem, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Será que é isso? Eu vou sujeitar meu corpo a ficar dependente de uma farmacologia que produz na farmácia que eu vou ter que tomar a vida inteira? Será que não tem como eu, antes disso, tentar deixar o meu corpo dependente de treinamento, depender de alimentação, depender de hábitos saudáveis para não precisar usar isso? Então, quando é a melhor hora? É o médico que vai avaliar junto com o paciente. Agora o que você falou. E a criança, o adolescente, usar antes da hora, né? Não, na questão de vai no médico, ó, meu filho não tá crescendo, meu filho tá com 14 anos, tá com 1,50 m, não sei se é pouco, mas... Aí são 3 hormônios que a gente tem pode médico falar. que receita, né? Depende, Celião. Aí, nesse caso, a questão é o GH. É um outro hormônio. Ah, sim. É o GH, especificamente, hormônio de crescimento, né? Vai agir nos ossos e tal. É um outro hormônio, é uma outra linguagem. Se a gente for falar da testosterona, eu já ouvi pessoas graduadas falando isso, né? Ah, se eu precisasse fazer com que meu filho crescesse, tivesse que tomar uma Decadurabolin, eu daria para ele. Mas, puxa vida, a bula da Decadurabolin, ela fala que acelera o fechamento das epífises ósseas. Então, a Decadurabolin, por exemplo, na bula diz, é a bula do remédio que está falando, que ela acelera o fechamento. O que é acelerar o fechamento? Se eu ia crescer até 18, eu vou crescer até 16. Eu vou crescer até um pouco mais, mas até 16. Então, interfere no crescimento. Aí você vai me falar, mas o Arnold tomou bomba desde os 14, ficou gigante e tal. Mas será que se ele não tivesse usado e usasse o hormônio dele por mais tempo, ele não chegaria a 1,90 m? Não sei. Eu estou querendo dizer que a bula diz que diminui o crescimento final, o uso de anabolizantes, a gente vê pela Decadurabolin, em fase de crescimento. Entendi. Maurício, no caso assim, a gente já falou sobre, você falou uma vez, sobre, não tem ninguém ainda comprovadamente que chegou aos 100 anos utilizando esteroide, né? Sim. Anabolizante. Sim. Daí eu dou um exemplo para você do vô da minha mulher, ele tem 103 anos, né? Certo. E ele tá lá, natural, né? Sempre foi natural. Tem um problema de saúde, como toda pessoa dessa idade tem, né? Perfeito. Tem a visão comprometida? Tem a visão comprometida. Audição comprometida. Levanta e senta sozinho da cadeira, faz as coisas sozinho dele, toma banho sozinho, 103 anos. Sim. Aí vamos supor um cenário, ele lá com 50, 60 anos, ele vai ao médico, vamos supor que tivesse acontecido isso lá no passado, né? Ele com 50, 60 anos foi ao médico e o médico falou, vamos dar mais uma vitalidade pro senhor, né? Vamos fazer uma reposição hormonal. Será que a gente teria ele hoje aqui com 103 anos ou um hormônio ali, né, que não é produzido por ele, um hormônio sintético, faria a diferença ali e ele já não estaria aqui, né, com 103 anos? Viveria melhor, mas por pouco tempo. Isso, menos tempo, será né? que dá mais vitalidade? A pergunta é essa, realmente. Será que o hormônio ele dá mais vitalidade, uma reposição, mas diminui a longevidade da pessoa, né? Na verdade, Celião, o que a gente fala, o que a ciência fala comprovadamente, é que em testes pelo mundo todo, com todas as raças, nações, culturas e tudo mais, não existe nenhum obeso
com mais de 100 anos de idade. Não existe na face da Terra. Pode falar, mas eu encontrei um aqui, cara, mas é uma agulha no palheiro, né? Então, não existe obesos, não existe pessoas negativas. Sim. Todas as pessoas que vieram mais de 100 anos são pessoas de alto astral, isso é comprovado cientificamente, não teve nenhum negativo. Não há nenhum super atleta ali no meio. Então, na verdade, não é o anabolizante, é o super atleta. Então, o super atleta não existe. Levou o corpo ao extremo Campeão ali, olímpico, né? campeão de esporte e tal, 100 e tantos anos de idade. Se você achar um aqui, outro ali, não é normal, é totalmente anormal, não existe. Então, a questão mas é por causa do anabolizante, do excesso de treino? Eu não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte, se esse seu avô tivesse feito uma reposição hormonal, porque um médico achou interessante, esse médico é idôneo. Ele antes avaliou toda a questão do seu avô, todas as questões físicas dele. Fizesse antes ele arrumar atividade física, a alimentação, toda a farmacologia que a gente tem hoje, vamos falar mais saudável, preventiva. E isso regulasse os hormônios dele. Ele chegaria com certeza com mais qualidade de vida no mesmo prazo. E se ele precisasse repor esse hormônio, o corpo dele não produziria mais, e ele repôs isso numa questão fisiológica, eu acredito que ele não agrediu em nada o organismo dele. E simplesmente o corpo dele não produzia algo que precisava e ele repôs isso, ou ele estimulou a produzir. Lembrando que ele mesmo sem produzir, o que faria com uma reposição ou com supra, ele chegou nos 103 anos de idade e com qualidade. Sim. Então, o médico, naturalmente, falaria para ele, se fosse um médico idôneo, não querendo passar remédio só ter resultado, mas vendo se ele precisa ou não, diria, o senhor não precisa. Sim. Ou o senhor precisa. É o médico que vai dizer. Isso que eu digo, não é a gente. E eu não posso pôr uma regra. Pessoal, depois de 50 anos tem que fazer reposição hormonal. Depende. A maioria pode ser, de repente eu ou você não. Será que com o tempo, há 50, 60 anos, ele começa a fazer uma reposição, esse sangue não vai engrossando mais, tal, ele com 90 ali, ele já não teria um problema cardíaco, por exemplo? O engrossar sangue, Célio, ele não está relacionado diretamente a isso. Lembrando que eu não sou médico, Célio. Eu estou falando aqui como professor de educação física, que estuda fisiologia, estuda atletas, pratica atletas, né? Usei ergogênio há muito tempo, estudei sobre ergogênio para poder usar, vi isso em mim, e vejo o que os meus alunos fazem, além de estudar as pesquisas científicas. Então, baseado nisso e na ciência, é que eu posso te dizer que a partir do momento que eu entro com uma reposição hormonal, repor, o que o meu corpo não está mais produzindo, eu acredito que eu não estou invadindo o funcionamento perfeito do meu corpo. Lembrando que eu vou sim ficar dependente agora, porque meu corpo não vai precisar produzir mais. Então tem que saber, chegou a hora de entrar, então agora tem que ser para sempre. Não aprendo isso como médico, aprendo isso como educador físico e em prática com meus alunos. Entendi. Maurício, vamos agora para um caso também que chamou atenção aí nos últimos dias, que é um menino de 14 anos que resolveu tomar trembolona. Você coloca aí pra gente, ô Gustavo? Aí a foto dele primeiro, ó. Ele parece que ele envelheceu uns 15 anos só de tomar a trembolona aí, ó. E daí tem os vídeos dele agora, a gente vai colocar... Ó o tanto de espinha, ó, Maurício. Deu muita... Olha a feição dele, né? Mudou muito, né, Maurício? Sim, é verdade. Mudou muito. Parece que tá bem velho já. Né? Envelheceu muito, né? Em pouco tempo. Aí a gente tirou o som do vídeo, ó, mas você vê a vascularização, né? Bastante. Sim. Ô, Celião, aí é muito claro, ninguém vai poder concordar com isso, nem cientista, nem os pais dele, nem a família dele, nem os amigos dele, nem um leigo, nem o científico vai poder concordar com uma coisa dessa. Então não precisa nem falar muito o contrário, mas lembrando que o nosso corpo não é formado só por músculo, veia, pele fina e tudo mais. Ele é formado por cérebro, coração, fígado, vascularização. Ele é uma máquina que envelhece, diferente de um carro, que você envelhece, ele joga fora, troca o motor, troca o pneu, troca por outro carro. Não, é o mesmo carro. Eu falo isso, Celião, porque eu fico triste realmente de ver isso. Eu fiz mais ou menos isso, mas não isso, né? Comecei a usar anabolizante com 15 anos de idade. Aos 40 anos, então toda a minha fase foi assim, né? E eu tive efeitos colaterais acumulados, mas mesmo que eu tivesse efeitos colaterais, como eu te falei, na parte muscular, eu fui um campeão. Em 94, 20 anos depois de eu começar a usar, eu estava lá competindo e tal. Eu fiz mais ou menos o que ele está fazendo. Mas e a parte interior minha? Sério, eu te falo o seguinte. A hora que a gente olha brinca, as costas cheias de espinha. Sério, olha, eu te falo o seguinte ali. Imagina esse menino com 30, com 40,
com 50, com 60, se ele chegar, né? Com chegar, 70, né? como vai estar a estrutura dele? O músculo pode estar até bonito. Sim. Como vai estar o coração dele, o fígado dele e tudo mais. E eu te falo o seguinte, Sérgio, dou um alerta a todos, na verdade, né? Quando você brinca com o seu corpo e um negócio dá errado, não tem para onde correr. Se uma glândula para de trabalhar, ela parou de trabalhar, não tem o que fazer. A pessoa ficou diabética, cara, não tem o que usar. Você vai repor a vida inteira. Um testículo parou de trabalhar, não tem o que fazer. Qualquer outra parte do corpo parou, chegou à falência, não tem o que fazer. Um fígado, um rim, não tem mais o que fazer. A vontade que dá quando você está passando mal, Célio. Eu estou falando pelas minhas pernas, eu fiquei sem andar 1 ano. Sim. Dá vontade de sair fora do corpo um pouco. Falando, deixa eu dar uma respirada e voltar para lá de novo. Porque fica insuportável e não dá para sair fora do corpo. O carro você pula fora e troca o carro. O corpo, você tem que morrer dentro dele até a morte. Tem que morrer até a morte. Tem que viver até a morte, né, com esse corpo. Você acha que isso daí é muita influência de hoje em dia, esses caras na internet que fica passando, ciclo? Não, porque assim? Isso não é comum, né, Sérgio? Aí é o problema pessoal dele mesmo, algum problema psicológico, psiquiátrico, né, precisaria ser tratado. Não entendo como os pais, familiares e tal, deixaram de chegar nisso, amigos ou pessoas que realmente têm amor por ele, né? Porque deixar um ser humano estar do seu lado fazer uma agressão dessa com o corpo, tudo bem, a gente está avaliando o corpo, o músculo tal, ele está olhando só para isso. Sim. Ele está esquecendo que ele tem fígado, ele está esquecendo que ele tem rim, que ele tem cérebro, né? Enfim, é uma coisa que não façam igual. Sim. Ô, Gustavo, coloca aí agora o descanso de treinamento. Tem um aí que tá chamando. Só volta no comecinho aí, depois você colocar o som. Músculos? Não. Então, isso foi uma coisa que me incomodou durante muito tempo. Eu falava, peraí, o músculo ele não sabe estar numa sala de musculação, numa quadra, num campo. E como é que no esporte, por exemplo, no voleibol, que eu trabalhei com voleibol, o cara salta todo dia. Eu não tenho como chegar pro atleta e falar assim, olha, espera 48, 72 horas pra saltar. O músculo ele não sabe. Fala pro Bernardinho. Ele vai falar, vá merda. E aí, o que a gente fez? Eu orientei um doutorado e que nós fizemos... Primeiro a gente partiu de um agudo. No agudo a gente fez o mesmo músculo, supino, tá? Treinado 2 dias seguidos e o supino com pausa de 48 horas. Pra cara treinado, não pangaré. Aí o que nós vimos? Que a recuperação da força foi igual com 24, 48 horas. Opa, isso agudo. Falei, mas e crônico? Aí o crônico que a gente fez? A gente fez AIB convencional, parcelado, e a gente fez AABB cronicamente. Falou, vamos ver o que acontece? E aí a gente viu a carga total levantada quando ele fez AA. Era dia seguinte. Dia seguinte. O que a gente queria ver. Que é o treino espelho que a galera chama aí na treino prática. Espelho. E aí, o que a gente viu? O incremento de carga em tonelada semana a semana. Ambos foram aumentando. Eu falei, peraí, então esse papo de que o músculo precisa se recuperar 48 horas não é bem verdade. Pro cara treinado, esse time course é diferente. Então talvez esse papo de 48, 72 horas é pro cara iniciante. Tem que esperar 48 horas para treinar meu músculo? Não. Perfeita a conclusão dele, é um científico, né, um cientista, né? Perfeitamente correto o que ele fala, lembrando que o foco aí é treinamento. Eu posso treinar? Posso treinar. Posso treinar para qualquer esporte? Posso treinar. Posso treinar para força? Posso treinar. Os atletas de força treinam todos os dias. Os atletas que ele mencionou treinam todos os dias. Qual é o tempo de recuperação para poder treinar de novo? A ciência fala em torno de 6 horas. Então, eu treinei agora de manhã. Para mim treinar de novo igual, eu tenho que esperar pelo menos 6 horas para treinar igual. Quando o objetivo é aumentar força, então é o que ele está falando. Então, na verdade, até antes de 48 horas, é o que ele comprovou. Sim. Quando eu treino força, eu treino um recrutamento maior de fibras ao mesmo tempo. Então, eu trabalho neuromuscular. É treinar essa capacidade de explosão máxima, contrair máximo de músculos. Não há nenhum problema em treinar todo dia. O problema seria talvez uma inflamação gerada, que pode ser pouco nesse treinamento de performance e força, contraposto totalmente se o objetivo for hipertrofia máxima. É outro método, é outra ciência. Então, vim falando agora hipertrofia máxima, a gente concorda com tudo que foi falado aí, é científico, é treinamento e é força, foi o que ele mediu ali. Se ele fosse fazer esse estudo para hipertrofia máxima, antes de fazer o estudo, a gente tem que comprovar o que a gente vê. O que os atletas fizeram sem saber? Eles ganharam massa muscular e depois foram entender como eles ganharam essa massa muscular. E ao longo do tempo, eles viram que
quando eles treinavam bem, quanto melhor eles descansavam e mais descansavam, cresciam mais. Então, se eu treinar todo dia, eu cresço, agora é outro assunto. Se eu cresço, sim, os atletas no início, com certeza, treinavam todos os dias o mesmo músculo e cresceram. Porém, eles foram trazendo metodologias para isso. Poxa, hoje eu treinei braço, amanhã eu vou treinar perna. Sim. Hoje eu empurrei, amanhã eu vou puxar. Não sei, eles vieram com metodologias. E dentro disso, eles viram que eles cresciam mais conforme eles descansavam mais. Então, quando o objetivo é hipertrofia máxima, empiricamente, e depois comprovado pela ciência, mostrou-se que eu preciso destruir, respeitar o período mínimo de 48 horas, que é a inflamação muscular, que atrapalha o crescimento muscular, não a força, o crescimento muscular, e descansar o máximo que eu posso, anabolizando ao máximo, logicamente de maneira natural seria o ideal, me alimentando bem para crescer ao máximo. Então, eu destruo, eu recupero, eu me alimento, e com os hormônios em dia eu tenho o máximo de rendimento. Hipertrofia máxima. Força máxima, treinamento máximo. Pela própria ciência, depois de 6 horas eu já posso treinar novamente, exatamente o que ele comprovou no estudo dele. Sim. É diferente assim para biotipo, Maurício, a questão de descanso, assim, de endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, ou não tem nada a ver? De endomorfo e mesomorfo, mas principalmente pela prioridade de fibras. As fibras musculares reagem diferentes ao treinamento. Em geral, a gente tem 16 tipos de fibras musculares que se dividem em vários subtipos. E a gente pode separar elas em anaeróbicas e aeróbicas, vermelhas ou brancas, grosseiramente falando. Sim. A fibra branca, ela se destrói mais rapidamente e demora muito mais tempo para recuperar. A fibra vermelha demora mais para ser destruída e recupera muito mais rápido. O que é fibra vermelha? É a fibra que eu uso para andar, para subir uma escada, para caminhar e tal, para fazer uma atividade de corrida, por exemplo. Ela demora mais para se estressar e ela recupera mais rápido. O que é uma fibra branca? É a fibra do trabalho intervalado. Eu treino e paro. Deixo ela respirar, descanso, treino sem ela ter oxigênio suficiente, deixo a oxigenação diminuir, treino novamente. Então, seria a musculação básica. Na musculação básica, eu destruo rápido, descanso bastante. Essa fibra, que foi destruída rapidamente, ela precisa de muito mais tempo para recuperar. Então, na musculação, a que mais aparece é a branca. A branca, para aparecer, ela precisa de destruição em curto tempo e grande recuperação. Hipertrofia máxima, aqui nós estamos falando de força e rendimento. São linguagens totalmente diferentes. Sim. Maurício, da última vez, eu acho que a gente conversou aqui, no Maurício Responde 1, né? A gente está no episódio número 2. A gente falou sobre a creatina. E eu queria que você falasse, que eu vi num vídeo seu antigo, você falando de um dos suplementos melhores, a creatina, junto com a cafeína. Eu acho que tinha mais alguma coisa, mas eu queria falar especificamente da cafeína. Perfeito. Que eu leigo, não é só o café, né? Perfeito. No caso, seria uma suplementação. Existem tipos de cafeína diferente, uma da outra ou não? Celião. Como que é a questão da cafeína como suplementação? Tá, esse assunto, ele é específico da área da nutrição mesmo. Sim. Um bom nutricionista vai te explicar isso com autoridade. O que eu posso te dizer, como fisiculturista, como uma pessoa que estuda ciência aplicada ao fisiculturismo, ao resultado extremo, eu posso te dizer que a cafeína e a creatina são análogas o tempo todo. Elas são agonistas, elas trabalham em conjunto, tá? Então, pela nutrição, eu já ouvi alguns grandes nutricionistas dizendo que não era bom misturar no mesmo horário as duas. Poderia atrapalhar a absorção, teria algum outro problema. Ok. Isso a gente está falando de saúde extrema, cuidado com o intestino, com o organismo e tal. Quando eu falo em resultado extremo, né? Eu posso imaginar que a creatina é hidratante muscular e fígado, tá? A cafeína é diurético renal. Então, a cafeína, ela estimula os meus rins a jogarem água para fora. Diurética. A água do organismo sobrando extracelular para fora. E a creatina aumenta a retenção intracelular. Então, tem a creatina puxando, entre aspas, a água para dentro e tenho a cafeína jogando o que está para fora, que está para fora da célula para fora. Então, são agonistas nesse ponto. Segundo ponto, a cafeína dá start mental. Eu treino com mais foco com cafeína. E a creatina dá explosão muscular.
Ciclo creatina-fosfato é o começo da contração muscular, é o início da explosão. Eu vou usar os ATPs, que são estruturas de energia, a partir da creatina. E essa creatina eu produzo, eu tenho ela guardada, e com o treinamento e com a suplementação eu posso aumentar. Então, olha lá, uma me estimulou a reter água no músculo. O outro me estimulou a tirar a água que está fora do músculo. Então, são agonistas. Uma me estimulou a dar contração muscular máxima, o outro foco. Então, são agonistas. Em grandes suplementos americanos, elas entram juntas como pré-treino. A cafeína, ela dura algumas horas no organismo. A creatina dura muito mais horas. Dura muito mais, né? Então, a creatina ela poderia ser usada em qualquer momento, ela fica muitas horas, sabendo que ela é mais absorvida quando eu acordo e após o treino. E a cafeína eu tenho que saber o horário que eu administro, porque ela tem um pico e ela acaba. Então eu tenho que saber que horas eu administro, de preferência. Os atletas fazem isso, não estou falando como nutricionista, estou falando como atleta de alta performance. Eles usam pela manhã, quando ele libera o cortisol, está apto a treinar, a agir. No final da tarde, quando eles dão mais uma liberada de cortisol, essa é a hora que os atletas usam a cafeína. Eles procuram não usar à noite para não atrapalhar a recuperação ou descanso do corpo. Então, o atleta de musculação, ele usa os dois juntos, ou antes do treino, ou depois do treino, ou pela manhã, ou no meio da tarde. É assim que eles usam para competição, para resultado extremo. Eles usam juntas. Na nutrição, repetindo, a gente vê grandes nomes dizendo que o ideal seria separá-las. Então, eu como coach, como treinador, indico as duas juntas, ou de manhã, ou antes, ou depois do treino, ou à tarde. Como coach. A creatina e a cafeína juntas. Creatina e cafeína juntas, tá? De manhã, após treino, de manhã, ou antes do treino, ou depois do treino, ou à tarde. Como nutricionista, eu falaria diferente. Se eu for pensar em inflamação, se eu for pensar em outras questões, o uso seria diferente. Saúde. Como nutricionista, talvez nesse uso aí pela manhã e à tarde da cafeína, talvez jogasse a creatina lá pro fim do dia? Não, o que eu digo do nutricionista é que o nutricionista foca na saúde. Claro. Né? E a gente entende que a cafeína é inflamatória, então Sim. entra nessa parte. Sim. Ela pode tirar sono e tudo mais. Então, Sim. falando em saúde, eu não saberia a melhor maneira. Um nutricionista saberia. Sim. Saúde. Falando em resultado extremo, performance extrema, eu usaria juntas, ou de manhã, ou antes do treino, ou após o treino, ou à tarde. As duas juntas. Tá. E outra coisa, Serão, rapidamente, o café ele tem N substâncias, entre elas a cafeína. Quando eu tomo um suplemento de cafeína, ele é muito mais potente, Muito porque eu mais tenho ela do que o isolada. próprio café, Essa né? é a diferença. Ah, sim. Então o ideal é mesmo o suplemento, né? O cara fala, não, mas eu tomo um cafezinho ali, o ideal talvez seria ele suplementar, que ele vai ter mais resultado, né? Para resultado, Celião, na minha opinião, café ou cafeína daria o mesmo resultado. Sim. Tá? Falando em saúde, eu não sei os outros componentes do café, o que eles podem trazer para o intestino e tudo mais, eu diria que o nutricionista orientaria melhor. Saúde. Claro. Resultado, cafeína ou café junto com creatina nesses 4 horários seria horário de maior performance, de maior uso como performance. Sim. Eu, no meu caso específico, né, não sou atleta, não sou nada, é um amador que gosta de treinar, né? Mas eu tava tomando antes do treino a creatina, né? Sim. No caso da creatina específico, Sim. e eu comecei a jogar ela lá pro fim do dia. Sim. Tô tomando até, às vezes eu vou treinar à noite. Você falou que ela dura, né? Sim. De um dia pro outro. Né? Se indica assim, sabe, Celião? Ou pela manhã quando acorda, porque a absorção dela é maior, ou após o treino, De que a manhã absorção é absorve maior, maior. e com carboidratos a absorção é maior, Sim. e a água para garantir o resultado. A água, Se indica claro. dessa maneira. Lembrando que como ela é de ação longa, se eu tomar de manhã, eu vou ter ela o dia todo no corpo. Se eu tomar à noite, eu tenho ela o dia todo no corpo. Então, qualquer horário que eu usar, ela vai ter resultado. O importante da creatina é que use. Então, como eu garanto meu resultado com creatina? Usando creatina, Sim. de maneira constante. Repetindo o que eu já falei uma vez. Ah, mas então eu tenho que usar creatina? Não tenho que usar creatina, eu já tenho creatina. Mas eu posso usar creatina? Sim. É a opção número 1 entre os suplementos. Sim. Não, pra mim ajudou bastante creatina. Eu vejo o resultado que antes eu não queria nem saber de creatina. Falavam pra mim, não, creatina, deixa pra lá. E usando agora... Não é absurdo. Meses, sei lá, 1 ano já que eu tô usando, vai.
eu vi um... Perfeito. Um Sério, grande vamos fazer resultado. uma comparação assim, tá? Um atleta ergogenizado, ele vai ter 10 de resultado, tá? Com a creatina, ele acrescenta mais 1. Então, ele melhora, tá? Sim. Agora, o atleta natural, ele vai ter 1 de resultado, ele acrescenta mais 1. Olha a diferença que dá. É É verdade. praticamente um anabolizante natural. Sim, nossa, creatina é demais. Eu Não aconselho todo mundo Ó, que não usa creatina a empiricamente começar a usar. E cientificamente falando, não tem como questionar a creatina. Sim, e você indica para todo mundo que você treina, né? Claro, todo mundo. Sim. Todo mundo que pode usar, o que está disposto a usar, eu falo, cara, usa, e se você for suplementar, ele é o suplemento número 1. Sim. O que eu ia falar mais aqui, Maurício, agora? É uma dúvida, Maurício. Você já falou algumas vezes que na época lá que você estava ainda desenvolvendo o shape ideal ali para competição, né? Perfeito. Faltava a parte da perna, Sem né? dúvida. Que você daí começou a focar mais na perna. Perfeito. Eu queria que você falasse dessa fase aí. Como que foi esse negócio de focar no treino de perna? Você falou que começou a treinar menos os membros superiores e treinar mais os inferiores. Celião, Como isso funcionou na prática? sim. Na verdade, se um atleta que ele quer ter performance extrema competitiva, não é ele mais contra ele mesmo, é ele contra o outro. Ele tem que se exceder, ele tem que passar os seus limites para competir. O atleta ele é obrigado a ver o que todos os outros fazem, ver o que serve para ele, o que não serve. Ele é obrigado a estudar, entender o corpo dele, saber o que é fio vermelho, o que é branca, por que ele cresce, por que ele não cresce. Ele, quanto mais entende, melhor ele vai saber mexer na máquina. Ou ele vai fazer isso com ele, ou ele vai ter que ter um coach que fez isso por ele, né? E o atleta acaba sendo um estudo científico no campo. Ele faz pesquisa científica todo treino. Enquanto o cientista está lá no laboratório dele, pesquisando alguma coisa, colocando no laboratório e trazendo, o atleta está fazendo isso todo dia com resultado urgente e máximo. Então, eu pegava o que todo mundo fazia, aprendia, testava em mim, ia fazendo isso aqui deu certo, isso aqui não deu. E também ia criando novas teorias. Poxa, e se eu fizer assim, o que será que acontece, né? Então, o que eu tinha na minha época era assim. Quando você tinha um músculo deficiente, você treinava todos igual, e aquele músculo você estimulava ele mais dias seguidos. Era o mais comumente usado. Ou mudava radicalmente a série de repetições. Poxa, eu fazia 4 de 8, 4 de 8, ele não crescia, cara, eu passei a fazer 3 de 15, 3 de 20, 4 de 20, 5 de 20 para ver o que acontece. Então eu ia tentando e experimentando. Então o que mais se usava em comum era, eu treino todos os músculos iguais e treino aquele músculo vários dias seguidos como um estímulo para acelerar a recuperação dessa. Seria essa a teoria. Era o mais usado. O que eu testei por mim mesmo. Eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa. Eu tenho facilidade para ganhar bíceps, costa, ombro e tal. E o que eu vou fazer? Eu vou descansar esses músculos e vou treinar perna. Vou treinar panturrilhas e vou treinar peitoral superior. Eu deduzi que tudo que eu recuperar em descanso, em alimentação, em hormônio, vai para aquele músculo. Os outros não estão precisando, estão descansando, aquele está destruído, está lá puxando para ele. Descansando entre aspas, né? Você treinava também, mas não na intensidade eu parei, que deveria. eu parei de treinar ombro, Mas parou. Ombro, parei de treinar braço, parei de treinar costas, parei de treinar os músculos que eu tinha facilidade. Virou um jogador de futebol, treinou perna só. Só perna. Fazia perna 2 vezes por semana, um dia pesado, um dia leve. Panturrilhas um dia pesado, um dia leve. Peitoral somente o superior. Trabalhava um pesado e um leve, 6 vezes por semana. E deixei isso aqui sair. Quando isso aqui saiu, a perna saiu e a panturrilha saiu, voltei a treinar o restante, voltei a treinar normal. Arrumei o restante, foi o meu físico perfeito. E foi nítido, você perfeito. Viu assim e falou, nossa, deu certo. Perfeitamente certo. Só que é uma coisa que a pessoa tem medo de fazer, porque fala, poxa, vou abrir mão daquilo que eu já construí. Não, a gente tem a memória muscular, aquele músculo eu já tinha facilidade. Eu parei talvez 1 mês, 2 meses, eu não lembro o tempo. Sim. Eu fui olhando no espelho. Meu, chegou lá, voltei a treinar. Sério, eu atingi a minha perfeição. Eu cheguei em 94, no meu físico, no meu peso máximo que eu consegui, na minha definição máxima, com todos os músculos simetricamente definidos, perfeitos, 94. Foi o ano que eu tive evidência no esporte. Depois disso, Celião, eu nunca mais consegui ter essa performance. Então eu posso dizer que até 94 eu fui arrumando minhas deficiências,
arrumei elas, mostrei elas, e depois eu fui perdendo toda essa perfeição, fui regredindo. Eu falo que a minha carreira no esporte competitivo foi uma subida e uma descida. Eu fui subindo até um pico e depois fui descendo. E hoje cuido da minha saúde, procuro recuperar um físico, mas pensando totalmente em saúde. Maurício, mas voltando especificamente no treino de pernas, né, nesse período que foi relativamente curto, né? 2 meses? Talvez 2 meses, eu não me lembro. Talvez 2 meses, mas assim... o volume de treinamento, como é que era? Você se lembra mais ou menos para falar? Isto é individual, tá? É claro, eu quero saber o seu. Meu. Então, isso é individual. Tem atletas que precisam treinar muito para conseguir destruir o músculo e formar um pumping, tem atletas que com pouco treino já conseguem. Então, como eu sei onde é o meu limite? A partir do momento que eu adquiri um pumping. Cara, eu adquiri meu pumping, não tem mais por que continuar. Tem gente que em 12 séries já consegue isso, tem pessoas que têm a 16 séries. Séries é a quantidade de vezes que eu levo meu músculo à exaustão. Não importa se é 16 séries do mesmo exercício ou fracionado. Enfim, eu sempre treinei de 30 a 50 minutos no máximo, sem saber ainda cientificamente o porquê. Eu percebia que a partir disso eu não gerava mais pump. Pouco descanso. Pouco descanso. Não, desculpe, sério. Então, eu treinava assim, tá? Baixa repetição. Com a máxima carga possível para mim. Mais pesado possível. No caso de perna, nós estamos falando o quê? Leg, press? Agachamento, muito agachamento principalmente, tá? Foquei no agachamento. Então, no agachamento, poucas repetições, tá? 6, 8, 10. Muito intervalo. E 30 a 40, 50 minutos de treino. A partir disso, a minha perna não inchava mais e eu ficava extremamente cansado. Eu falei, não, então para mim é isso aqui. Você fazia o que? No máximo 5 séries ali no agachamento, Maurício, será? Em torno disso. Talvez 4 a 5 séries, de 6 a 8 num treino. Tá? Usava agachamento, leg press, a mesa extensora na minha época, só tinha mesa extensora e a flexora naquela banco reto, não tinha ainda unilateral, não tinha em pé, nada disso. A gente fazia tudo naquilo lá. As mesas, eu ouvi você falar, eu não sei se isso procede, mas você chegou a falar em algum vídeo que você fazia diferente do leg press, do agachamento, você fazia mais repetições na extensora e na flexora, era isso? Não, na verdade não, Celião, não. Na verdade fazia o seguinte, Celião, eu tinha 2 treinos de perna. Tá? Um treino, baixa repetição, longo descanso, 40, 50 minutos, em torno, vamos falar aí de 12 séries a 16 séries. Então, 12 vezes a 16 vezes eu levava meu músculo à exaustão. Num outro dia, eu fazia exatamente o contrário. Então, eu fazia de 12, 15 ou 20 repetições, menor intervalo de descanso, as mesmas 16 séries nos mesmos 50 minutos. Então, eu focava um treino para fibra branca, um treino para fibra vermelha. Fazia panturrilhas da mesma maneira. Então, fazia um dia tudo 4 de 8, 4 de 10, 4 de 12. No outro dia, tudo 3 de 30, 3 de 20, 3 de 50, e bem radicalmente ao contrário. Mas você botava um intervalinho ali, dia sim, dia não? Não, 2 treinos de perna, 2 treinos de panturrilhas, 2 treinos de peito. Esse era o meu treino. E aí, nos treinos de peito, somente o superior. Então, eu trabalhava somente exercícios pesados superiores, no outro dia somente exercícios com mais repetições, sempre pesado, mais repetições, menos intervalo. Então, menos repetição, bastante intervalo, carga mais alta. No outro treino, mais repetições, menos intervalo, cargas mais baixas, mais pesadas, com o mesmo volume de em torno de 16 séries. Perna, panturrilhas, treino pesado, treino de altíssima repetição. Peitoral, a mesma coisa. Eu trabalhei fibra branca e vermelha, branca e vermelha, branca e vermelha da minha perna. Eu não tinha como o músculo fugir. Cara, tudo que eu comia, eu usava e tudo mais, ia para aqueles músculos. Arrumou. E depois eu voltei a treinar o resto, e em coisa de algumas semanas eu já tinha atingido a perfeição. A minha simetria perfeita. E é uma coisa que você trabalha isso em atletas hoje e não atletas também? Claro. Se você vê uma deficiência, fala, vamos focar nisso aí e talvez os outros treinar menos? Só o que eu não aplico, porque o atleta não quer se sujeitar a isso, é parar de treinar tudo e só treinar aquilo. Ele não quer fazer isso, ele tem medo. Mas a outra estratégia bastante usada, até bastante recomendada pelo Júlio Balestrin, até foi com ele na época que eu aprendi isso, faz um músculo forte e depois vou dando estímulos frequentes. Então eu faço lá do seu corpo inteiro e todo dia a gente treina um pouco de perna. Faço o seu corpo inteiro e todo dia a gente faz um pouco de ombro. É uma maneira de corrigir a deficiência. Sim. É interessante isso daí, né, Maurício? Foi uma metodologia criada por mim, na minha experiência prática, se deu certo, eu passo para frente. Claro, é como você falou, é difícil, né, o cara falar, pô, eu vou
parar de treinar, né? Outra parte Você do não, corpo. na verdade, eu não difícil, vou falar né? uma técnica por É mim. difícil tanto para atleta quanto para gente que não é atleta, né? Eu vou falar diferente, tá? É uma técnica que eu vi o que os outros fazem e deu certo, apliquei em mim. Então, o que o Júlio Balestrin falou, e depois aqui com o Marcos, ele me lembrou que o Júlio Balestrin realmente faz isso e tal. Sim. Ele acabou falando isso, mas na época ele já fazia assim. E eu fiz o que ele falou, eu fiz o que o outro falou, eu fiz o que o Dorian Yates fazia, o que o Arnold fazia, o que o Ronnie Coleman. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Poxa, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo. Então, é como eu falei, o atleta competidor, se ele não tem um coach para fazer para ele isso, ele é um eterno pesquisador. Ele está fazendo pesquisa científica o tempo todo, só que é uma pesquisa empírica. É prática. Eu faço, deu certo, deu errado. Deu certo, eu mantenho, deu errado, eu tiro fora. E aí eu vou vendo o que os outros fazem e vou aplicando em mim. E vou criando teorias novas. É assim que o atleta, em geral, de grande nível faz. Claro. Ô, Gustavo, bota o vídeo da Areta aí, só pra gente terminar. Uma fala delas. Isso. Se puder voltar no comecinho. A Areta, que é do podcast lá do Fernando Marques, né, Maurício? E ela tem um podcast também, que é o Areta Cast, Areta Talk. Areta Talk. Você precisa estar na rede social. E estar na rede social é uma outra profissão. Então, isso é o que eu vejo, assim, que é um debate muito grande entre os atletas, porque agora tá mais suave. Mas antigamente se tinha muito essa questão. Eu sou atleta, eu não sou blogueiro, eu não sou youtuber, falando de uma maneira até pejorativa. Perfeito. Né? Então, tipo assim, quem se lançava como youtuber, querendo ser youtuber da maromba, era discriminado entre os atletas. As empresas, com o passar do tempo, que é o que sustenta o atleta, né, o patrocínio, precisavam que os atletas se posicionassem na rede. Eu não preciso mais de um atleta apenas para ter uma imagem, uma foto. Preciso de um rapaz musculoso. Então, faço uma foto bonita, aí colo os banners, boto no stand, boto nas lojas, ou uso no site, né? Uso só como material de mídia. Antigamente era isso, hoje não. O atleta, ele tem que ser o atleta e ele tem que ser o youtuber, super rede social, né? É youtuber, Instagram, Twitter, todas. Para você se manter como atleta, você precisa estar na rede social. E estar na rede social... Perfeito. Ô Maurício, que você acha desse novo cenário que se encontra o fisiculturismo hoje em dia, né? Sim. Realmente tem esse negócio de criador de conteúdo, o cara precisa ser um youtuber, Claro. que nem ela falou, um cara do Instagram. Perfeito. Você acha que isso prejudica de alguma forma o cara a ser um atleta, né? A se dedicar ali nos treinos? Como você enxerga para você também? Eu queria saber a sua posição. Perfeito. Hoje a gente aqui criando conteúdo, né? A gente começou a fazer esse podcast. Perfeito. Queria saber se você está gostando da repercussão. Claro. O que você acha desse cenário? Tudo que ela hoje falou aí isso. é isso, tá? Ela resumiu esse quadro. Vamos falar old escola e nova escola. É exatamente o que ela falou, tá? Então, antigamente, a old escola, como pensava, me fazendo parte dela, acompanhando o que eu fazia e o que eu via todo mundo fazer, né? Você estava preocupado em ser o melhor do melhor. Se você morresse depois, cara, não essa era a preocupação, a saúde não entrava em questão, era rendimento máximo, era chegar onde tinha que chegar e, cara, pegar o troféu na mão, poder falar, cara, sou Mr. Universo, ganhei meu primeiro campeonato paulista, agora vou pro Mundial, cara, vou derrotar o meu adversário, vou detonar ele no palco e ao mesmo tempo depois, cara, o que você fez para fazer isso? O que você fez? Então tinha aquela troca, aquela amizade que permanece até hoje, 30, 40 anos depois, tem amizade com os mesmos atletas que a gente subia lá. A gente tinha 30 anos na época, 25 anos, hoje nós estamos com 50, 60, 70, com a mesma amizade. Sim. Porque havia assim, eu quero que você chegue lá, mas eu quero chegar também. Sim. Só que a hora que chegar no palco, cara, eu vou te devorar. Era isso. Esse era o foco. Então a pessoa se matava pelo esporte, ela ia no extremo para vencer ela e vencer o outro. E havia uma grande parceria dentro disso. Como se eu entendesse o que você quer, você entendesse o que eu quero e a gente se ajudava para isso. Essa era a visão antiga. Hoje não é assim. Hoje é como ela fala. Um atleta que fizer isso hoje, ele não sobrevive. Ele não consegue se sustentar, ele não consegue aparecer, ele não consegue chegar onde ele precisa chegar. Então, para um atleta hoje chegar onde o atleta do passado chegava, ele precisa aparecer, ele precisa visualização, ele precisa apoio. Da onde vai vir o apoio? Da mídia, do aparecer. Então o atleta hoje ele é obrigado a aparecer se ele quer sobreviver, se ele quer ser sustentado e amparado para chegar onde ele vai chegar. Resumindo, é tudo que ela falou. Sim, eu vi o Sardinha, ele foi no podcast do Fabrício Verdun, né, num dos nossos podcasts,
E ele tava falando do Jorlan, que ele falou, eu tava lá com o Jorlan em casa uns anos atrás, a gente tava no processo ali de competição, né? 3 dias antes da competição, e eles estavam se alimentando ali, dieta, aquele negócio todo. E ele falou, Jorlan, você precisa colocar uma câmera na caverna sua lá, porque o pessoal precisa conhecer você, o que você conhece e tal, né? Toda a sabedoria e tal. E o Jorlan escutou ele, e ele falou de outros 2 lá que eu não lembro agora, que ele deu o mesmo, fez o mesmo comentário, né? E as pessoas seguiram também, e o Jorlan é um dos que se destacou aí, hoje está colhendo os frutos, ele está bastante conhecido, né? Perfeito. De um cara que realmente não é dessa geração, né? Perfeito. Ele não tinha esse costume de aparecer, Ele até, o Sardinha falou que ele criticava, né? Os caras, igual ela falou ali, critica os caras que fazem vídeo na internet, tal, falando. Mas ele começou a fazer e hoje ele está colhendo os frutos. Perfeito. Então, acho que é muito importante, né? O atleta hoje em dia, Celão, né, se eu posicionar. conheço muitos atletas de altíssimo nível que permanecem na mesma consciência antiga. Tenho aí José Carlos, eu tenho o Venilson, eu tenho o Tyson. E se eu for falar aqui, tem uma lista imensa, né? Tem atletas que vieram do passado, têm a mesma mentalidade. Eu quero chegar no Pro Card, eu quero ser Mr. Universo, eu vou usar o que eu posso para isso, eu falo em recursos de alimentação e tudo mais, eu vou fazer tudo que eu preciso para chegar nisso. Eu vou estar sempre trocando informação para ver o que fazem e ensinar aquilo que eu faço e eu vou chegar lá, ok. E a gente vê uma outra geração, a gente pode pegar o Sardinha, que é dessa geração e que para sobreviver se adaptou à nova geração, que é eu preciso aparecer, Sim. que é o que o Jorlan está fazendo e tudo mais. O Sardinha já sempre foi meio com um artista, né? Ele veio até do negócio do Clube das Mulheres, Sim, não é? Mas o Sardinha, quando ele entrou, eu já tive tinha, o prazer. ele já era um cara meio... eu tive o prazer de vê-lo estreando na juvenil. Com 21 anos, eu tinha 25, 24, eu estava lá subindo e o Sardinha estava entrando. Grandes nomes aí, enfim, Eduardo Serafim, Eduardo Prado, caras todos novos, Eduardo Prado especialmente, eu vi entrando, jovenzinho e tal, depois crescendo, né? E eu vejo, por exemplo, Edson Prado, vamos dar um exemplo, tá? Ele era um atleta, na minha opinião, maior, né? Talvez melhor que o Sardinha. O Sardinha veio juvenil, categorias diferentes, não dá para comparar, tá? Mas só para a gente entender. E o Edson Prado chegou a ganhar o Mr. Universo pela NABA, é um campeonato um pouco menor que a IFBB. A gente pega o José Carlos, ganhou o campeonato da IFBB, a gente vem aí Venilson e grandes caras. O que eu quero dizer é o seguinte, todos os atletas que queriam chegar no seu limite e não apareceram, hoje eles precisam se sustentar para isso. Então, José Carlos, Venilson, Tyson, eles precisam se sustentar, eles precisam tirar do bolso ir lá e competir. E todos os atletas que se adequaram a essa nova visão de aparecer, que foi o Sardinha, foi um dos pioneiros, e outros fizeram, Júlio Balestrin, aparecendo, eles agora precisam, eles são sustentados, vamos entender assim. Sim, sim. Eles têm toda uma estrutura. Tem um patrocínio, tem empresas por trás. Né? Esses são o mesmo nível de atletas, mesma leva de atletas, que hoje precisam se sustentar, e esses são sustentados. Sim. Qual é a diferença? Exatamente o que ela fala. Essa é a diferença. Então, hoje, se eu quero ser sustentado, eu preciso aparecer. É isso que ela está dizendo ali. Sim. Maurício, acho que por hoje é isso. Até queria falar, aproveitando esse negócio de aparecer, a gente está aqui no podcast e também você lançou o curso. A gente falar mais uma vez do curso aqui. Para você que não conhece ainda o curso do Maurício, é o www.saudeeforça.com.br. Vai ter o link aqui nesse vídeo e na descrição e no comentário fixado. E também tem um link na bio do Instagram do Maurício, que é @treinadormauriciomarques. Você quer falar mais um pouquinho do curso, Célio, Maurício? o que eu quero deixar consciente disso, tá? A gente pode questionar e dizer, poxa, mas um treinamento pronto, né? Seria essa a primeira questão. Sim. Passou uma plataforma de treinamento? Não, não. Na verdade, eu trabalho hoje como personal, é onde você consegue levar o atleta no máximo no rendimento, você acompanha treino a treino, você monta treino a treino, você acompanha o dia a dia do atleta, é onde você consegue chegar com ele mais longe. Eu trabalho como coach, eu monto o treinamento, ajusto a alimentação dele para o resultado, ou monto a dieta quando é objetivo de palco, e acompanho ele à distância ou presencial, mas periodicamente. O personal é diariamente. Para eu conseguir atender consultorias, onde eu monto o treino, avalio o atleta, acompanho ele via WhatsApp, por exemplo, eu sou limitado. Então a procura, a demanda é muito maior do que eu posso oferecer. Para mim não ficar limitado só a quem eu posso chegar, eu elaborei um curso
de treinamento iniciante, intermediário e avançado para homens e mulheres, onde lá eu vou ensinar como ter uma base de treinamento, como individualizar esse treinamento e o que eu preciso saber sobre a alimentação, sobre a parte hormonal, para ter resultado extremo e, ao mesmo tempo, saúde extrema. Ali o objetivo não é preparar pessoas para palco de competição, é levar pessoas ao máximo do rendimento, porém com máxima saúde. Então eu elaborei todo esse conhecimento numa plataforma, onde com 4 horas de curso, você consegue montar o seu treinamento, acompanhar e saber que profissionais você deve buscar, como você se situa, para ter resultado extremo, porém com saúde extrema. Sim. Pessoal, muito conhecimento com o Maurício Marques nesse curso aí. Maurício, 25 vezes campeão de fisiculturismo. Então, acesse aí o link no www.saudeforça.com.br. Lá tem um link que vai para a Hotmart, você faz a compra do seu curso lá, tá bom? E é isso, Maurício, a gente fica por aqui, né? Mais uma vez. Obrigado você que ficou até agora aí assistindo a gente. Clique em gostei para ajudar a gente a divulgar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal também, que ajuda bastante o YouTube aí a tá cada vez mais divulgando o nosso trabalho aqui, tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!